então que este grande sacrifício, não é? Em Cristo não aconteceu exatamente igual. Ele, no fim, não é? Teve que se refugiar e sabia dentro de si que não podia oferecer qualquer tipo de defesa, não se podia proteger. Então teve que se entregar para que os seus opositores, para que, no fundo, toda a má qualificação da energia que pairava sobre toda a humanidade pudesse ser finalmente perdoada, não é? Foi exatamente aquilo que nós encontramos em Cristo. Cristo não é que ele quisesse ser crucificado, não é isso. Claro. Ele não gostou daquele evento, mas ele sabia que para a grande libertação do seu espírito, aquilo teria que acontecer, porque aquilo era apenas na carne. Não existe maior despertar do que aquele que percebe que a morte do seu corpo não é a sua morte. É essencialmente isto. Aquele que chegou a um determinado nível de profundo despertar precisa de passar essa etapa. Essa etapa é quase como se fosse uma conclusão que nos diz que a pessoa já venceu a luta entre as forças descendentes e as ascendentes em si, entre a força animal e a força angélica que guerreiam dentro do ser humano hoje em dia. E, portanto, é isso que é, não é? Não só também nos diz que o poder do autossacrifício, não é? Como o último grande poder e o último grande exame para a admissão no panteão dos heróis. Olha, isso faz-me lembrar olha lá com histórias. Faz-me lembrar uma história. Faz-me lembrar uma história de antigamente, da senda do yoga, que quem é da linhagem do yoga, espero eu, que deva conhecer, que é antigamente, há uns bons séculos, milénios, houve um grande santo, um grande yogi que se chamava Goraknath. Adiante. E então o Goraknath era um santo, era um rishi, era um grande sábio, e ele tinha o seu grupo de discípulos. Não era muito grande, eram alguns, uns 5 ou 6, que o seguiam para todo lado. Ora nas suas palestras, ora nos seus exercícios, para fazer, não é, evoluir o nível de consciência dos seus discípulos. A dada altura, ele era possuidor de grandes poderes, não é, de siddhis, e era já alguém liberto, era um ser perfeito. Siddhis são poderes extrasensoriais. Isso. Os poderes ditos paranormais. E então, a dada altura, ele pediu à sua seita, não é? Ao seu grupo, aos elementos do seu grupo, que subissem uma grande árvore, e esse era o exercício, porque ele precisava de perceber o nível exatamente de consciência que cada um tinha alcançado, e por isso estava ali a fazer um teste. E o teste era o quê? Imaginemos hoje em dia que é uma autêntica barbaridade, mas... Os testes iniciáticos de antigamente eram testes que hoje em dia, se calhar, não eram passíveis de serem feitos, não é? Nenhum professor faz isso a um aluno hoje em dia, porque senão vêm aí logo as autoridades fazerem. Mas antigamente fazia-se e levava-se a um ponto extremo. Sim. Porque era assim. E então este Goraknath... Sei que hoje em dia não há iniciados quase lá, as pessoas... Pois não sei, ou pelo menos a iniciação é feita de uma outra maneira. Não, porque já vais ver como é que foi a história. São todos alunos de mimimi. Sim. E isto é uma história, mas é mesmo da verdade. Não podes fazer aquilo. Ai, mesmo. Estão na nossa geração das mulheres. Mas, enfim, o desafio era o quê? Subir a árvore, uma árvore alta, de uns bons metros, e de lá de cima, saltar cá para baixo, de cabeça. E cá em baixo ele tinha colocado uns punhais virados para cima. O objetivo qual era? Ver qual deles era capaz de acreditar na palavra do seu mestre, subir e ter a coragem de se atirar lá de cima da árvore cá para baixo. Como devem imaginar, não é? Todos ficaram a olhar uns para os outros. Mas o mestre está, mas é doido. Houve um, pelos vistos era mesmo doido, e subiu imediatamente à árvore. Nem olhou para trás. Todos os outros
ficaram-se a olhar uns para os outros, sem saber o que fazer, petrificados Do com a género. exigência daquele teste. A minha vida está em jogo aqui. não é? Mas aquele que foi lá para cima atirou-se. E já no meio da queda, ou seja, ele estava-se literalmente a marimbar para o próprio corpo, para a própria vida, porque para além da queda, que eram bastantes metros, cá em baixo tinham os punhais virados para cima, não é? Apontados para cima, que obviamente iam matar a pessoa. Sim, mas ele, no fundo, tinha muita esperança e sabia que tinha fé. Ele tinha fé no seu mestre. É assim, eu sei que não vai Ele não acontecer. tinha fé na vida, nem no exercício em si, muito menos nele mesmo, porque ele quis se matar. Mas ele tinha fé, era no mestre. Se o mestre pede, E eu a faço. meio da queda, não é? E uma queda de vários metros são apenas uns segundos, a meio da queda, o mestre, vendo a grande coragem e a fé que estava depositada ali naquele discípulo, com os seus poderes paranormais, suspendeu o corpo dele e o colocou direitinho ao lado dos punhais. E nesse momento, aquele discípulo obteve a libertação. Estava liberto do seu ego. Ou seja, o autossacrifício. Exato. O autossacrifício, ainda bem que contaste essa história, porque esse discípulo acabou por ser iniciado na última iniciação, não é? Na última iniciação do mito iniciático, que é Exatamente. o autossacrifício. Ou seja, acabou por chegar a Cristo. Chegou ao patamar máximo que um iniciado pode chegar. Cristo. Cristificou-se. Porque se deu e deu a sua própria vida em autossacrifício, não é? Mas só dá em autossacrifício quando é pedido. Ou quando é inevitável, Claro, nesse sentido. claro. Mas são histórias interessantes. E Cristo foi isso que fez. E Krishna, não é? Um outro Cristo, Também não foi é? isso que fez. Um outro iluminado, foi exatamente isso que fez. Não é? Mas